bem, estamos de volta pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, também pelo YouTube, nesse culto de madrugada. E agora abrindo oficialmente o pós-madrugada nesta quarta-feira, véspera de feriado. Estamos juntos aqui glorificando o nome do Senhor. Deixa eu pedir o nosso querido pastor PH para colocar na tela, por favor, o texto dessa manhã. Está em Isaías capítulo 9, verso 6, para que possamos ler esse texto e dar início aqui ao nosso pós-madrugada. Diz assim o texto. Verso 6: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre, ou está sobre os seus ombros, e seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É assim mesmo como eu li. Talvez você possa estar achando diferente, né? Porque algumas versões põem Maravilhoso Conselheiro, tudo junto. Não, Maravilhoso, vírgula, Conselheiro, vírgula, Deus Forte, vírgula, Pai da Eternidade, vírgula, Príncipe da Paz, ponto aí, tá bom? Muito bem, esse texto eu acho muito interessante, e eu vou ler aqui o verso 2 também para darmos início ao nosso pós-madrugada e perguntar ao pastor Ricardo Diniz. O texto é assim: o povo que andava em trevas. A palavra aqui no original, na minha Bíblia aqui no original, é o povo que andava em sofrimento, o povo que andava em ignorância. Viu. A palavra, o verbo ver aqui no hebraico, a palavra é enxergou com o espírito. Então ele está falando aqui, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, que foi o Senhor Jesus. O povo de Israel viu o Senhor Jesus. E diz: e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Essa luz que resplandeceu, está falando a luz que resplandeceu sobre a igreja. Hoje a igreja, pastor Ricardo, ela reflete a luz do Senhor Jesus. Então o povo que andava em trevas de Israel veio para os seus não receberam. Eles viram, mas não enxergaram. Ver uma coisa, enxergar é outra. E eles não enxergaram com o Espírito, né? Pode vir uma coisa boa de Nazaré? Alguém perguntou uma vez. Mas a igreja não. A igreja, ela enxergou que o Filho de Deus, esse menino, Jesus nasceu como menino, obviamente, o principado está sobre os seus ombros, e ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai perpétuo, Pai da eternidade, ele é o nosso Sar Shalom, Príncipe da Paz. A igreja, ela vive isso hoje, e glória a Deus por isso, porque a igreja, essa luz resplandeceu sobre a igreja, e nós podemos ter essa experiência, desfrutarmos dessa paz, do conselho do Espírito Santo. Nós podemos desfrutar de cada um dessas palavras que foram colocadas aqui. Conselheiro, Deus forte, Deus, nossa rocha eterna, onde a igreja tem construído a casa na rocha. Paz, senhor pastor Diniz. Paz, senhor Kleber, paz, seus pastores aqui da bancada, e você que nos ouve, está assistindo essa madrugada. E a expressão é muito interessante, porque Isaías fala, né? Está sobre os seus ombros. Em outro texto, Isaías fala que sobre os seus ombros ele leva, né, o nosso pecado, ele sofre, né, as dores, como ovelha muda, né? Ele sobe ao matadouro, né? Às vezes nós achamos que está tudo sob os nossos ombros, mas para aquele que serve ao Senhor, para aquele que está vivendo o momento da tribulação, o momento da dificuldade, como o Kleber falou, né? É o povo que andava em trevas, é o povo que andava em dificuldade, em aflição. E será diferente os nossos dias, né? O mundo vive grande aflição, peso, as pessoas falando: tem muita responsabilidade sobre os meus ombros. Mas olha que coisa maravilhosa, né? Você pode colocar sobre o Senhor Jesus, porque sobre os ombros dele, ele suporta toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento e nos faz caminhar. Das expressões utilizadas aqui, você pode se valer de uma ou de todas. O que você quer? Você quer um Jesus maravilhoso? Você quer um Jesus conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz? O mais importante é que ele é tudo isso e ele está à nossa disposição. Então, qual o momento que você está vivendo? Pode ser o seu momento, mas existe o momento profético
E o momento profético que nós estamos vivendo é que Jesus vai voltar e Ele quer te ajudar nessa caminhada para a eternidade. Amém. Pastor Fernando Almeida, Isaías 9,6 é uma profecia messiânica que descreve o nascimento do Messias, né? O nosso Salvador, Jesus, e traz alguns títulos maravilhosos que acabamos de falar aqui. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, nosso Sar Shalom, Príncipe da Paz. O governo estaria sobre os seus ombros, prometendo libertação, paz, um reino justo. Tudo isso cumprido em Jesus Cristo, presente de Deus para a humanidade. O Senhor veio ao nosso encontro, pastor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Kleber, pastores, irmãos, amigos. É verdade. A expressão, um filho se nos deu. Presente. Ou seja, nós não tivemos que dar nada em troca. Foi o amor de Deus, é a expressão máxima do amor de Deus. O Pai nos deu o melhor que Ele tinha, Glória a Deus, que é o seu Filho unigênito, o maior presente que o homem já recebeu. Então sejamos gratos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor, entreguemos a nossa vida ao Senhor, porque Ele nos deu o melhor que Ele tinha, o seu Filho, e Ele veio, Ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar, Ele foi à cruz no nosso lugar. O salário do pecado é a morte era para nós, e Ele nos tirou desse juízo, e Ele se fez pecador por nós, entregou a sua vida por nós, derramou o seu sangue por nós, e é por isso que nós estamos aqui hoje, glorificando ao Senhor. Estamos vivos porque Ele morreu no nosso lugar, e vamos continuar glorificando a Ele até o grande dia. Como o pastor Ricardo mencionou, nós vamos herdar esse reino eterno que já está pronto e preparado para a igreja fiel. Glória a Jesus. Pastor Diogo Cosme também, Isaías 9,6, esse versículo, ele foca na vinda do Messias, que traria libertação, né? Ou seja, para estabelecer um reino messiânico com justiça e sem fim, com paz duradoura e libertação das opressões. Ele veio, estabeleceu, mas o reino dele não é aqui. Esse reino está próximo. Aí sim, ele será estabelecido, será um reino sem fim. Mas nós já podemos hoje, como igreja, desfrutarmos dos benefícios de sermos servos desse Deus, desse Rei que vai estabelecer o reino dele para todo sempre. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Kleber, paz do Senhor aos pastores, aos irmãos que nos ouvem e nos vê. Este é o grande benefício, né? O pastor Fernando colocou aqui que o Senhor nos deu, né? A graça dele, a misericórdia dele, o Filho dele e o benefício. Israel rejeitou o Messias, né? Só que nós somos beneficiados. A igreja gentílica, nós, o povo gentílico, foi beneficiado desta grande operação. E o benefício está em vida eterna. Não é a paz deste mundo. A paz aqui, muitos estão preocupados querendo paz momentânea. A ausência de problemas. Né? Isso vai continuar, os embates, as divergências, mas há uma paz eterna que o Senhor quer nos dar. E Jesus proporcionou isso para nós. Não é algo momentâneo, Ele vai nos dar algo eterno. Aleluia. Algo que vai ser para a vida inteira, para a nossa vida. Paz eterna, alegria sem fim. E isso, você que nos ouve nesta manhã, muitas vezes você está sem as angústias, os problemas dessa vida, mas o ano está se encerrando e é hora de você buscar esta bênção, né? Buscar reconciliar com o Senhor. Jesus foi um presente de Deus, uma dádiva de Deus para nós. E é o momento que você pode clamar a Ele aí no seu coração, pedir perdão, fazer uma nova aliança. E o Senhor vai entrar, vai habitar, vai te renovar, porque Ele quer ser maravilhoso conselheiro na sua vida, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele quer ser tudo na sua vida.
em todos os aspectos. E esta eternidade, esse príncipe da paz, nós vamos viver com ele eternamente, Kleber. Nós vamos ter o Deus eterno, o Filho de Deus ao nosso lado, e a paz eterna, né, que nós precisamos. Há um louvor que eu gosto muito e fala exatamente sobre esse dom de Deus, esse presente de Deus, que é a graça de Deus que nos alcançou. E diz assim: a graça se explica lá na cruz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim. Esse lindo para mim é eterno, essa letra, porque é a verdade. Não há salvação sem passar pela cruz. Não há outro caminho, não tem como atalhar, pegar um atalho, um desvio, não tem. Ele é o nosso Derech Emet Chaim, caminho, verdade e a vida. Deixa eu chamar aqui o pastor Luciano Rangel. O texto é assim: para aqueles que habitavam nas sombras da morte, resplandeceu a luz. Uma luz resplandeceu. Eram nós, porque havia um juízo de morte. Mas o Senhor Jesus, ele veio e pagou o preço da cruz. Ele levou sobre si. Jesus não teve pecado, jamais. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. O nosso pecado caiu sobre ele e ele levou sobre si. Ele não, como diria aqui o pastor Paulo Cosmo, ele não titubeou. Ele levou até o fim. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Paz, Senhor, pastor. Paz, Senhor, Kleber, os pastores aqui e os nossos queridos irmãos e amigos que nos acompanham nesse pós-madrugada, nesse dia especial, dia 24 de dezembro de 2025. Nós estamos ouvindo essa mensagem e glorificamos ao Senhor porque nós vivemos e entendemos o sentido profético do Natal, que é conhecer Jesus, que é viver uma experiência com Ele. E o texto que você leu, né, Kleber, e eu até queria dar ênfase, né, o povo que andava em trevas era Israel, né? Israel. Viu a luz, apenas viu. É como alguém vê uma luz no fim do túnel e desprezar, porque Jesus foi desprezado, né? Mas aqui a palavra fala que houve um povo que a luz resplandeceu sobre ele. É diferente, ver a luz é uma coisa, agora a luz resplandecer, refletir. Esse povo é a igreja que recebeu o Senhor Jesus. Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o texto começa falando das consequências da vinda do Senhor Jesus, do Messias, né? De trás para frente, né? O primeiro fala dos resultados da vinda dele, né? Que o povo se multiplicou, veio a alegria aumentou. Isso porque quando nós recebemos Jesus na nossa vida, há uma alegria transbordante no nosso coração, que é a alegria da salvação, que se multiplica cada dia sobre nós. E o resultado de recebermos Jesus na nossa vida, essa dádiva que os pastores falaram aqui, não é? Tem até aquele texto lá que nós conhecemos muito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? É a maior dádiva do amor de Deus. O resultado é isso. Nós um dia estávamos debaixo de um jugo que pesava sobre nós, que é o jugo do pecado. E olha só o que diz a palavra: tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. Então, essa é a experiência daqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus, que entendem, né, compreendem o sentido do Natal, que é viver essa experiência maravilhosa. Nós glorificamos ao Senhor pelo que Ele tem nos dado, pelo que Ele tem feito, mas nós adoramos a Deus principalmente pelo que Ele é para nós, porque Jesus é tudo isso. Natal fala de novo nascimento. Exatamente. Então nós somos nascidos novamente, como o Senhor falou para Nicodemos, né? É necessário nascer de novo. Então nós nascemos de novo. Essa luz refletiu sobre a igreja, né? Amém. E para a gente finalizar, Jesus diz assim: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas Jesus nunca falou: vós sois a porta. Falou? Não. Mas Jesus falou assim: vós sois. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus capítulo 5, verso 3 assim: vós sois a luz do mundo. Nós, como a luz refletiu em nós também devemos refletir essa luz para que
todos possam receber essa luz, ou seja, Glória a Deus. influenciarmos aos irmãos para que possam viver sob essa luz, que é Jesus. Nós vamos apenas refletir essa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Quero agradecer a presença de cada pastor, você que está em casa acompanhando aqui o nosso pós-madrugada. Vou pedir ao pastor Diogo Cosme para que possa estar orando pelos irmãos que estão nesse final de ano passando algumas lutas, enfermidades, precisam de uma porta aberta de emprego para começar o ano bem, na presença do Senhor e trabalhando para o sustento da sua família. Vou pedir ao pastor que esteja orando agora, os demais pastores possam impor as mãos, por favor, é momento de oração. Senhor Deus, nós oramos neste momento por cada um dos nossos irmãos. Amém, Senhor. Que estão padecendo até mesmo de uma porta de emprego, para que o Senhor possa estar dando a vitória, abrindo, abençoando a saúde do teu povo, dando livramento, vitórias. Senhor, nesse final de ano, muitas são as expectativas, mas que muitos possam confiar em Ti, depositar a Tua esperança no Deus Altíssimo. Dê vitórias, dê livramentos, e que o Senhor possa prover todas as coisas ao Teu povo. Amém, Senhor. Abençoe os cultos nas igrejas, que muitos possam voltar aos Teus pés, Senhor. Aleluia. Assim nós suplicamos esta bênção, a vitória, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.